por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Eu queria fazer uma pergunta sobre o concurso da Receita, né, que teve recentemente. Eu acompanhei algumas postagens lá, eu dando bronca no pessoal que tá chegando atrasado. Por quê? E queria que comentasse um pouquinho para quem tem vontade de fazer a prova e como que funciona tudo isso. Sim, com prazer, com prazer. Obrigada. É muito bom ajudar os futuros colegas da Receita. Bom, teve um caso agora, né, do concurso recente, que foi domingo, e que muita gente chegou atrasado, primeiro. E o que aconteceu? As pessoas não se atentaram para o edital. E o edital é o que determina como vai ser o concurso. Então, lá dizia que a prova ia começar às 8 horas e que os portões fechariam às 7h30. Tá. Teve gente que talvez que na pressa de ler Viu na só 8 diagonal, horas. viu 8 horas, 7h30, o portão vai abrir 7h30. Ah, cara. E a prova vai começar às 8. Então teve gente, e não foi um ou dois, foram vários, que chegaram às 7 horas da manhã, no local de prova, ficaram Rolando lá. estudando, dentro do carro, na praça, no banco da praça, ficaram dando aquela última lida, porque estavam aplicados em passar. Quando deu 7h30, melhor eu ir entrar. Chegou lá, o portão estava fechado. Putz. Cara, obviamente, é muito triste e assim, trágico para quem. Mas para nós que estamos ali não podemos fazer nada. Mesmo sendo da Receita Federal, aquilo ali é um concurso que estava sendo promovido pela Fundação Getúlio Vargas. As regras são dela junto com a Receita Federal, que a gente não tem ingerência. As pessoas desesperadas no portão, deixa eu entrar, e assim, é uma sensação de potência muito ruim, cara. E foram vários casos em todos os locais que os nossos colegas se espalharam pelo Rio de Janeiro e Brasil. Sim. Muita gente atrasada. Então, o que eu comentei lá na minha página do Instagram a primeira questão da prova é: leia bem o edital. Se você não dominar o edital, Tá tudo lá, tá né? tudo lá, cara. E aí eu fui mais além. Falei assim, olha só, vou dar um conselho. No caso, o portão ia abrir 6h30 da manhã. Tava escrito lá. Ia fechar 7h30. Não sai de casa pensando em chegar às 6h30. Dá uma gordura. Claro. Se programa para chegar às 6, cara. Você tem uma hora Pode ter e meia. acidente no meio do caminho, pode ter tanta coisa. No Rio tava rolando uma maratona, Então. então teve mudança de trânsito. Então você tem que se programar. É um momento... Pô, eu fiz o concurso, eu sei. É um momento que pode mudar a sua vida, cara. É uma economia, é muito pequeno você ficar ali fazendo conta de minutos, chega Num dia cedo, tão chega importante. antes, fica ali passando os olhos levemente. Assim, Isso no vale pra resumo. vida, né? Então teve a questão do horário, que eu dou esse conselho, pegou, de chegar né? bem antes. E assim, de forma assim, um pouco sucinta, assim, concurso para a Receita Federal. O que eu aconselho? Eu digo o seguinte: você passar num concurso é uma situação extraordinária, né? Você não pode querer um resultado extraordinário tendo um comportamento ordinário. Isso serve para a vida também. Então, você tem que ter um comportamento extraordinário. Você tem que se sacrificar, faz parte. Você tem que acordar. Eu fiz isso. Acordar milagre, de madrugada. Você tem que estudar até você estar caindo de sono. Você tem que estudar mesmo, porque não basta passar. Você tem outras pessoas que estão competindo com você. Não é uma prova da escola que você tem que tirar 7. Não. Você tem que tirar acima do seu concorrente. E seus concorrentes estão estudando. Então, você tem que ter um comportamento extraordinário, você tem que se sacrificar. Tem que buscar tempo, tem que se organizar. Aí outras coisas. Fazer bastante exercício, tem que conhecer a prova. Não basta conhecer a matéria, você tem que conhecer como é que aquela matéria é cobrada. Conhecer o estilo de questão. E, acima de tudo, você tem que confiar em você. Você tem que ter confiança. Não adianta você dominar a matéria toda, sabe? Conhecer como é que é feita a questão e chegar lá na hora, bater aquela insegurança que traz junto o quê? O nervosismo, a ansiedade. Aí você não vai conseguir lembrar. Você não vai conseguir desenvolver o potencial que você construiu. Você ficou muito nervoso na prova? Cara, eu tenho uma forma de encarar as coisas assim, que eu costumo ficar muito calmo. É mesmo? Muito calmo, assim, nas situações, assim. É lógico, não vou falar aqui que eu sou uma pessoa zen, não, às vezes eu perco a cabeça. Às vezes você, né?
Mas assim, Nesse caso, você tinha se preparado tão bem que tava... Não tinha preparado. Não? Não, eu tinha estudado o que deu para estudar, porque eu trabalhava, tinha um filho pequeno, tava nessa relação de acordar às 5 da manhã, estudei faltando pouco tempo para a prova, mas assim, já tinha uma certa base, isso é importante, você ir construindo uma base, sabe? Mas eu fico muito calmo, assim, porque é engraçado, é como se eu me observasse um pouco de fora, sabe? Eu nunca tô totalmente inserido, assim, como se eu fosse um pouco espectador de mim mesmo. Eu fico assim. Sei. E outras coisas ajudam também, você manter uma respiração mais saudável, mais profunda. Tem algumas técnicas também, mas naturalmente eu fico calmo, assim. Entendi. Assim, seja o que for, cara, você tem que fazer aquilo ali bem feito. Se você ficar nervoso, você vai se prejudicar. Você não vai conseguir lembrar do que você estudou. Então, por isso que até na minha página lá, eu ensinei até um tipo de respiração que naturalmente te acalma. A respiração mais profunda, sabe? Mais lenta, mais diafragmática. Aquela respiração do bebê, que enche a barriga. A gente adulto respira pelo peito. O bebê respira certo. O bebê respira pela barriga, já viu? O bebê respirando. Você vê a barriguinha ainda. O certo é você preencher primeiro a parte de baixo dos pulmões e ir subindo. Aquilo ali, a respiração lenta e profunda, ela ajuda na produção de um neurotransmissor inibitório chamado GABA. Não vou aqui entrar. Que ele diminui a atividade do sistema nervoso central, então a sua ansiedade diminui, você se acalma. Você pode fazer isso em casa. Você respira 2, 3 minutos, você vai se sentir diferente. Assim. É diferente, é o oposto daquela hiperventilação, quando você fica... Sei. Sabe? É o oposto. Porque você tá Todo o corpo tá ficando em alerta, né? Exato. Pro famoso correr ou fugir. Fugir ou atacar, né? Eu acho. Luta ou fuga. Assim, a adrenalina te deixa preparado para as duas opções. Binário. E o seu corpo entende o seguinte, se ele tá respirando lenta e... Tá tudo bem. Porque tá tudo bem, vou acreditar nesse cara. E ele vai parar de produzir os neurotransmissores que vão ativar e vão te deixar ansiosos, os hormônios e tudo. E você vai ficar calmo. E você tem que ficar calmo. Né? Total. E a calma vem da confiança. Você tem que confiar que você fez o melhor, que você vai colocar o melhor no papel e o resultado vai ser consequência. Acabou.